Segunda parte do Comissão Executiva, hoje falamos sobre o Congresso do Partido Socialista. Fernando Antas da Cunha, o que é que se pode esperar desta detenção de José Sócrates? Que efeitos é que poderá ter sobre as pretensões do Partido Socialista de ganhar as eleições e com maioria absoluta? Parece-me que aquilo que vai acontecer é que o PSD e todos os restantes partidos vão tentar aproveitar esta situação politicamente para atacar um conjunto de medidas e o passado recente que levou o país onde nós estamos e aproveitando toda este teatro agora para, ao fim e ao cabo, colocar tudo. Aliás, deixa-me voltar um bocadinho atrás. O próprio António Costa, neste momento, fez uma coisa que eu não estava, sinceramente, à espera, que foi, ele não renunciou a todo o passado e colocou nos mais altos órgãos do partido um conjunto de pessoas, entre as quais, por exemplo, o Luís Patrão, que são chefe de gabinete de José Sócrates. Portanto, e aí eu penso que ele mostrou um pouco aquilo que a Isabel estava a dizer há pouco, que é, ele não tem receio e é uma pessoa que é muito carismática, muito pragmático e de dizer, bom, eu vou-me reunir das pessoas que eu entendo que realmente me acompanham ou que me acompanharão num percurso futuro, independentemente das alas onde estiveram ou quem é que estiveram ligados. É verdade que não existe nenhum ministro que esteja neste rol de pessoas, quer no Secretariado Nacional, quer na Comissão, salvo erro, política. Há secretários de Estado no Agora, secretários de Estado, Nacional. sim, mas claramente pessoas alinhadas com Sócrates e não só. Simplesmente, de facto, os seguristas, esses sim foram banidos. Agora, há uma coisa que me parece que é certo. Toda esta problemática da detenção de José Sócrates vai ser, isto é o início de tudo, ainda estamos no início, portanto, isto vai ser muito explorado e vai ser explorado fundamentalmente pelos partidos de oposição. E eu estou em crer que, por muito que António Costa queira neste momento demarcar-se e colocar-se numa situação de ou que é da justiça, ou que é da política, dificilmente o vai conseguir fazer. Porquê? Porque a investigação jornalística, quer as respostas que são dadas agora em jeito semanal por José Sócrates através do seu advogado ou diretamente para os órgãos de comunicação social, seja lá o que for, tudo isto vai alimentar um conjunto de novas coisas que vão aparecer a público e que vão ter que necessariamente envolver o Partido Socialista enquanto Partido Socialista. Porque eu estou a crer que seja especulações ou sejam de facto factos suportados em documentos ou em testemunhos reais, vão aparecer muitas novas histórias nos próximos meses. E quando as aparecerem, o António Costa, enquanto secretário-geral do PS, não vai conseguir demarcar, vai ter que tomar uma posição, até porque pertenceu clarissimamente a esses governos, que provavelmente haverá um conjunto de realidades que virão a público muito brevemente. Portanto, eu acho que vai ter impactos no sentido de ser aproveitado pela direita, mas também, a determinada altura, pelo próprio PS, no sentido de se vitimizar relativamente a um conjunto de coincidências, que não são coincidências, mas sim para tirar força a um rumo que estava absolutamente claro, que era o de retirar o PSD do governo. Miguel Varela, que impacto é que este caso terá sobre o eleitorado? Eu penso que, acho que o próprio José Sócrates não julgou poder ter tanto protagonismo outra vez como está a ter e como poderá ainda vir a ter, não é? Eu acho que está um bocadinho mais na moda do próprio Sócrates, jogar agora com estas coisas, do que propriamente no António Costa. O António Costa vai ter que sujeitar àquilo que o próprio José Sócrates possa dizer ou comprometer mais alguém ligado ao staff que tinha quando foi Primeiro-Ministro. Agora, em relação ao eleitorado, eu penso que há aqui duas questões que têm que ser vistas isoladamente. Eu acho que o próprio PSD e o CDS também cavaram a sua própria sepultura. Portanto, por muito que haja agora de criminalização e até provas contra o José Sócrates, eu acho que o rumo das eleições, das próximas legislativas, está traçado também. Acho que o PS vai ganhar estas eleições, por muito que possa acontecer, por muita notícia que ainda corre nos jornais, acho que o António Costa tem via verde para ganhar as eleições. Agora, pode haver aqui, em termos de expressão dessa vitória, pode haver aqui alguma diferença consoante, e como disse muito bem o Fernando, das notícias que forem surgindo. Mas acho que isto não vai afetar propriamente o resultado eleitoral em termos de decisão do Governo. Isso não vai afetar. António Neto Silva, o PSD e o CDS têm andado contidos relativamente a este caso de José Sócrates. É de esperar que no calor da campanha eleitoral que o discurso mude e que o caso seja aproveitado politicamente.
Se o discurso mudar, eu creio que é mau para o PSD e o CDS nas suas pretensões de terem um resultado razoável nas próximas eleições, porque aquilo que o PSD e o CDS têm que fazer é esperar que a Justiça faça o seu caminho. Não há nenhuma outra atitude que possa ser aceite pelos portugueses. E, portanto, também não faria muito sentido andarem a clamar contra os juízes do Tribunal Constitucional e agora virem dizer que está tudo muito a ser feito e que o homem é culpado antes de ser pronunciada a sentença. Portanto, acho que o melhor que o PSD e o CDS sobre esta questão têm a fazer, se quiserem um resultado ainda razoável, e razoável não implica vitória, porque não acredito que ganhem, é manterem-se calados. Manterem-se absolutamente calados. Relativamente às consequências no eleitorado desta questão da prisão de José Sócrates e, portanto, das suspeitas que sobre ele existem, é evidente que nós não podemos dizer que algumas pessoas não sejam tocadas por isso. Mas ainda penso que as pessoas distinguem muito bem um determinado indivíduo que esteve no governo, que foi primeiro-ministro e que eventualmente pode ter tido um comportamento que tem que ser sancionado, daquilo que é o partido. E todas as pessoas sabem que nos partidos há gente de muito má qualidade e gente de muito boa qualidade, mesmo em termos humanos, que às vezes nem parece, mas existe. Agora, pode ter uma consequência que é uma consequência mais genérica. E se essa consequência genérica acontecer, então é a democracia que é mais uma vez posta à prova, que é levar as pessoas a absterem-se. E levarem as pessoas a absterem-se porquê? Por uma eventual generalização. Eu não acredito é que ela seja grande. Algumas pessoas dirão, eles são todos iguais. Está lá o PSD, o CDS, ou estes indivíduos agora do PS, isto é tudo igual. Vejam o José Sócrates, por exemplo, não sei o quê. Eu espero que isso não aconteça, porque senão é a democracia. Temos um problema com a democracia. Nós já o temos. Sabemos que a democracia está a produzir um nível de abstenção brutal. E produz um nível de abstenção brutal porque, diferentemente daquilo para que a democracia foi criada, lá no tempo dos gregos, que era permitir que os melhores chegassem, conduzissem a nação, conduzissem a cidade, como eles diziam, aquilo que nós estamos a ver é que normalmente são pessoas absolutamente sem escrúpulos que conseguem chegar ao topo dos partidos e chegar a primeiros-ministros. Não acontece sempre, mas acontece na maior parte dos casos. Mas, em geral, eu não acredito que isto tenha consequências. A Justiça tem que fazer o seu percurso. José Sócrates não é o Partido Socialista. As pessoas distinguem isso de uma forma clara e, naturalmente, depende das pessoas que o Partido Socialista consiga pôr na primeira linha como candidatos. Se continuam a pôr os mesmos de sempre, obviamente não vão lá. Isabel Meireles, em sua opinião, as pessoas fazem essa distinção entre o que é a política e a justiça? Por vezes sim, mas neste caso, que é um caso paradigmático, se calhar é a primeira vez que acontece, eu acho que depende imenso de José Sócrates o score que o Partido Socialista vai ter. Porque, por um lado, porque ele no fundo está todos os dias, quase a toda a hora, a comentar e a defender-se relativamente às acusações que mediaticamente surgem. Portanto, José Sócrates tem aqui um papel fundamental e, sobretudo, se António Costa tiver a tentação, como fez no Congresso, de o varrer do espectro político, porque ele aí vai ser mais do que um animal feroz, um animal acossado. E vai querer penalizar aqueles que o abandonaram. Costa foi inteligente, mandou Mário Soares à frente, dar-lhe uma expressão de apoio, embora no Congresso não tivesse nada que o pudesse comprometer em relação a Sócrates, mas a minha leitura é que depende imenso da evolução deste caso, do comentário que José Sócrates fizer sobre o processo, a tentação que ele vai ter de ou não, envolver outras pessoas, se sentir abandonado pelo seu próprio partido, aí José Sócrates vai ter uma palavra muito determinante no resultado eleitoral do Partido Socialista. O facto de José Sócrates ter decidido falar cada vez que considera que está a ser injustiçado pode prejudicar o partido?
pode prejudicar imenso, depende daquilo que ele disser. Enquanto se referir apenas ao seu próprio caso, as coisas não vão mal. Agora, se começar a extrapolar, se houver outras entidades do seu staff que venham a ser envolvidas, é evidente que isso é complicado, até porque Costa tem um precedente perigoso. Ele traiçoou um camarada de partido, como eu aqui já disse. Portanto, ele próprio põe-se, e permita-se uma expressão, a jeito, para também, em qualquer momento, poder ser atraiçoado por um outro camarada de partido, que neste caso é José Sócrates. Há aqui um precedente extraordinariamente grave que Costa abriu e, portanto, pode ser vítima daquilo que ele próprio iniciou. Fernando da Cunha. Sim. Aqui só um ponto que é preciso fazer. É que se nós andamos muito preocupados com quem atraiçoa quem, as coisas não mudam. Então são sempre os mesmos, vão sempre todos juntos. E Portugal não sai deste pântano absoluto em que está metido. Porque o grande problema são as pessoas. Claro que são. E, portanto, é preciso romper. E para romper, por um lado, as lideranças têm que ser fortes. Ou as pessoas são fortes e se sujeitam a votos passado 4 anos, ou seja, o tempo que for. Se as pessoas não gostaram, mandam-no para a rua, mas enquanto esteve lá, a liderar significa mandar. Vamos tirar estas manias do Guterres, que era, ele anunciava uma medida, apareciam os indivíduos com os cartazes, 5 ou 6, e ele já não fazia nada. Não, liderar é mandar. É definir um rumo e fazer com que o partido mas isso é liderança. Ele lidera. A gente pode. Eu estou em desacordo com a política que ele aplicou, mas ele lidera. Ele é um líder. É sobre isso não há dúvida. E é assim que deve ser. Portanto, as pessoas chegam ao fim, não gostam, põem-no fora. É isso a democracia. Agora, coisinhas de rendas, punhinhos de rendas, eu não atraiçoou este. Não. O líder assume um partido, manda, e se as pessoas não gostarem, põem-no fora. É isso a democracia. Não é andar aqui com paninhos quentes. Numa coisa que está completamente podre, num país de gente completamente podre, nas zonas de poder, e permanecer com muito cuidado. Eu não toco naquele porque não sei o quê. Não, toque, vai em frente. E depois logo se vê. E há uma coisa que é um aspecto importante aqui, que tem a ver fundamentalmente, por exemplo, o próprio Pedro Passos Coelho começou agora a ter um discurso que é: eu gostava, nós atravessámos um período extremamente complicado, período que não foi o PSD a colocar o país nesta situação e que tivemos que atravessar. E, portanto, penso que seria justo pedirmos aos portugueses agora uma oportunidade para governar em situações não tão difíceis como no passado. Mas, realmente, não entrou num discurso populista de alterar todo um conjunto de medidas que foi feito até aqui, assumindo precisamente toda a linha. Aliás, se hoje em dia há nome que se apelida várias vezes Pedro Passos Coelho, é teimoso, é de uma teimosia excessiva até a um ponto. Não, foi de facto coerente desde o primeiro dia até, pelo menos, à data. Agora, eu só quero fazer uma referência relativamente àquilo que a Isabel Meirelles disse. O abandono do partido poderá ser sentido quanto muito nos bastidores, porque em termos claros, foi o próprio José Sócrates que pediu que o partido se colocasse numa situação totalmente distinta Sim, e que não fosse na primeira carta separou as águas, ou seja, é preciso que o partido... Exatamente. E, portanto, mas Sócrates muda muitas vezes de opinião, como nós sabemos. Portanto, eu acho que tem que ser de alguma forma papricado pelos seus camaradas neste percurso, e é importante dizer, eu tenho uma opinião também muito concreta relativamente a José Sócrates, mas de facto aqui nesse aspecto ele tem que ser tratado como qualquer outro cidadão, que é o princípio da presunção de inocência. Naturalmente que isso em Portugal é assim uma coisa que está muito um bocadinho nos livros e pouco na prática, porque qualquer pessoa que seja constituída, arguída, seja lá quem for, tem logo um espectro de acusação quase... Como é que vai evoluir este caso nos próximos meses? Em termos dos prazos da Justiça, o que é que se pode esperar? A minha expectativa relativamente a isso, e é pura, não conheço minimamente o processo em pormenor, mas estou em crer que, pelo aquilo que é um bocadinho a nossa história judicial em casos semelhantes, eu arriscar-me a dizer que José Sócrates pode estar até ao final de um ano em prisão preventiva, sem, portanto, até ser produzida a acusação. E quando nós soubemos que o juiz deste processo considerou que os 3 requisitos previstos na lei eram aqueles que estavam reunidos para atribuir a prisão preventiva a José Sócrates, temo que neste decurso de tempo entre a acusação e o julgamento possa inclusivamente prolongar-se a sua prisão preventiva. Agora, este primeiro ano, em que
sabemos que houve 11 meses de investigação, ou muito me espantar-me-ia o Ministério Público deduzir uma acusação em 3 ou 4 meses, o que seria inédito, porque não temos um único caso em que isso tenha acontecido em Portugal. É um caso desta dimensão, naturalmente, ou parece-me que com toda esta... Porque agora o advogado, e bem, vai recorrer da medida de preventiva que foi aplicada, vai haver um conjunto de novas notícias todos os dias a surgirem, novas investigações, e vamos ter o Ministério Público, na minha opinião, a cair naquilo que sempre faz, que é recolher muito papel e poucos factos. Portanto, nós se formos buscar o exemplo de outros países, e eu dou sempre o mesmo exemplo, que é o exemplo mais radical, que foi o de Madoff, que entre a investigação, acusação e julgamento passaram 6 meses. Tudo. E estamos a falar no maior caso de burla económica e de fraude fiscal da história mundial, que foi de Madoff. Portanto, de facto, eu temo que estes processos vai se arrastar muito mais do que eles deviam. Em prol da justiça e do nosso Estado de Direito, era fundamental que fosse rápido. Miguel Varela, para terminar, temos muito pouco tempo, ainda não dei a palavra ao Miguel Varela. De facto, o arrastar deste processo vai desviar as atenções dos verdadeiros problemas do país? Pode desviar, mas eu faço minhas palavras também aqui do Fernando. Eu tenho o desejo que seja rápida e eficiente a justiça em Portugal. Isabel Meireles. Só muito rapidamente, em relação à prisão preventiva, eu estive a ler com especial atenção o Código de Processo Penal e, de facto, em casos de extrema complexidade, a prisão preventiva pode-se arrastar até 1 ano e 4 meses. Portanto, vamos ter, se calhar, aqui uma longa história com o José Sócrates e esta medida de coação. Muito obrigada aos 4 pela participação nesta Comissão Executiva. A Comissão Executiva que fica por aqui regressa amanhã com mais um tema em análise.